ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Ju. 10h13. Como é que está o seu caminho aqui em Campinas, principalmente? A gente fez essa pergunta logo na abertura do CBN Campinas e recebemos muitas mensagens de ouvintes. A gente vai compartilhar já algumas delas, Felipe. O Christian diz que encontrou buracos pelo seu caminho lá na Valdemar Silveira, região do Vida Nova, mas segundo ele, isso já está há pelo menos 6 meses. Marginal do BRT também no Vida Nova, ali na chegada ao terminal Vida Nova, também tem buracos. Estrada do Campo Grande, que liga o distrito à Hortolândia, também tem buracos. A Avenida John Boy Dunlop, atrás do terminal Campo Grande, não foi só o Christian que falou, não. Muitos outros ouvintes têm relatado isso desde o começo da semana. Bem ali no semáforo novo, né? Para quem vai no sentido centro, tampam um buraco, arrumam a galeria e a chuva forte estoura de novo a galeria, levando todo o asfalto. A Avenida Nelson Ferreira de Souza, também no Jardim Florense 2, não só na ligação entre o Florense e o Vida Nova, né? O Campo Grande e o Vida Nova, mas também no trecho da avenida que fica no bairro mesmo. Nossa, completo aí o Christian, completo relatório. Né? O caminho todo dele. Né? O Anderson tá dizendo que lá no Campo Belo, na região do Colômbia, tem muitos buracos e isso tem feito com um atraso, inclusive, dos ônibus, porque aí tem uma certa lentidão para desviar. Quando chove muito, né? A linha 189 não circula lá no Colômbia, né? Por conta justamente da situação. Lá tá passando por um processo de asfaltamento, tá? Estão colocando rede de esgoto, rede de água, então tá em obra. Lá tá em obra, tá indo. A velocidade pode não ser desejada, mas tá indo. A Érica dizendo que tem buraco se abrindo na Rua Domingos Casotti, principal rua de acesso ao Jardim Santa Genebra. E o que se agrava mais pelo fato de ser rota de caminhões de empresas que funcionam naquele bairro. O Pepe fala aqui de Barão Geraldo, muitas ruas esburacadas há muito tempo, avenidas, árvores com galhos sobre as vias. Agora tá alagando também o balão do Barão do Café, ali na Estrada da Ródia. Isso tá falando, o Pepe tá falando que qualquer chuvinha agora alaga ali aquele trecho. Tem um córrego que passa ali também. As ruas estão muito sujas. Falando aqui bastante da situação de Barão Geraldo. Outro de Barão Geraldo, José Maria Dias, falando da rua Nair Pimenta da Silva, que é a penúltima o penúltimo quarteirão do bairro Terra Nova, depois do Real Parque. A rua não está asfaltada, os buracos só crescem e não passa ninguém para tampar. Só buraco. Na avenida, né, na Eduardo Pereira de Almeida, depois da ponte da rodovia Professor Zeferino Vaz, tem 3 buracos gigantes com risco de acidente. E para a parte de baixo da ponte, no sentido de Barão, fizeram uma ciclovia e não fizeram nem a calçada, só fizeram a ciclovia, diminuindo o espaço ali dos motoristas. O JP de Moraes é mais radical, é mais fácil relatar as vias onde não tem buraco, que a lista aí ficaria bem mais curta, segundo ele. Ele não é o único, viu, que fala isso. Muitos ouvintes mandaram hoje cedo mensagens falando assim, é mais fácil você perguntar onde tem asfalto. E aí, é aquilo, outras mensagens vão chegando, mas o nosso propósito aqui é trazer, sim, essa percepção dos nossos ouvintes, até para identificar que não é algo isolado, né, que tem, sim, esse problema espalhado pela cidade e até aquilo que chega aos canais oficiais da prefeitura, como o 156, que é o canal onde a pessoa faz a reclamação. E só para reparos no asfalto, este ano, na verdade, só no mês de janeiro, foram 531 solicitações. Se comparado ao ano passado, acaba sendo até bem menor. O ano passado, em janeiro, foram 873. Aí em fevereiro, 530, o mês de março, 378 pedidos no ano passado. A gente pediu esses meses porque tem muitos dos buracos que aparecem em decorrência do período de chuva. E o nosso contato agora é com o secretário de Serviços Públicos de Campinas, o Ernesto Paulela, que volta de férias com esses
registros todos, Ernesto. Com a cabeça cheia a gente já, tenta né, te dar um bom dia aí, apesar, né, desses relatos, e querendo saber se o senhor tem conhecimento realmente dessa situação pela cidade. Bom dia. Bom dia, prazer muito grande falar com vocês e com os ouvintes da CBN. Bem, veja, nós vivemos um momento de verão, né? E os verões, nos últimos 15 anos, eles vêm se caracterizando com uma capacidade pluviométrica de chuva muito além da série histórica. Para ter uma ideia, esse janeiro de 2025 choveu 650 milímetros, contra 215 milímetros, que é a média histórica dos últimos 100 anos. Obviamente que nós vivemos um novo momento da manutenção da cidade, ou seja, o prefeito Dário, já muito atento a essa questão, ele já autorizou no ano passado a contratação de 2 equipes de 50 homens para fazer a manutenção viária, galerias de águas pluviais, pavimento, justamente para poder enfrentar essa nova modalidade que nós vamos viver daqui para frente, né? A gente tem visto aí nos últimos noticiários, hoje mesmo eu vi, as cidades da região que historicamente, por exemplo, Santa Bárbara, não se tinha notícia, né? Teve alagamentos incríveis, né? Como nunca vistos. Então, nós vivemos um novo momento que vai exigir, está exigindo do poder público uma nova modalidade de atuação, que vai exigir mais pessoas, mais gente trabalhando. E eu estava ouvindo aqui algumas reclamações que chegaram, né? Ali da rua Valdemar Silveira, no Vida Nova, na Nelson Ferreira de Souza. E é muito importante que o cidadão comunique à prefeitura, especialmente através do telefone 156, sobre esses problemas. Isso ajuda muito na organização dos trabalhos no dia a dia. Uhum. Agora, Paulela, o senhor falou aí dessas questões climáticas, né, que contribuem. Aí o Ademar questiona, né, lá na Barão de Jaguara o problema é antigo. Não daria para resolver, porque há mais de 30 anos, segundo ele, que vive ali, continua a mesma situação. O que mais, além das equipes de reforço aí, pode ser feito? Ter também maior qualidade no serviço executado? Olha, Barão de Jaguara especificamente, existe ali um canal feito ainda na época do Império, para se ter uma ideia, que é uma galeria artesanal feita em tijolinhos. Essa galeria ela é tombada pelo patrimônio histórico e ela simplesmente não pode ser demolida. É uma situação difícil porque por que dá afundamento? Porque ela não suporta o volume de água e então força as paredes laterais e ocorre o afundamento da rua. O que resolve isso é um processo de macrodrenagem que o prefeito Dário já vem fazendo há pelo menos 2 anos, né? Com a contratação de piscinões junto às microbacias hidrográficas da cidade, justamente para aliviar essa pressão de águas, retardando nesses depósitos as águas para que elas possam fluir de maneira mais devagar, né? Não causando esses enchentes.
A Barão de Jaguara, ela é um caso muito difícil de ser resolvido assim a curto prazo, por conta de não ter ali um espaço para trabalhar novas drenagens, né? Ele está, obviamente, dentro desse escopo de estudo de macrodrenagem, que começará daqui para frente a ter resultados. Só para ter uma ideia, ali na microbacia do Proença, Princesa do Oeste, Norte-Sul, já teve início as obras do primeiro piscinão, que se localiza ali bem atrás do centro de treinamento do Guarani. Esse piscinão, quando pronto, ele já vai retardar um volume extremamente grande de águas que hoje causam problemas na Princesa do Oeste e na Norte-Sul. E aí depende dessas obras que a gente sabe que não são rápidas, né, Paulela? E também de caso específico, como você disse, da Barão de Jaguara. Agora, pensando num contexto normal, ainda assim a gente vê essa fragilidade mesmo do asfalto para resistir os impactos do trânsito ou mesmo das condições do clima. Como é que é feita essa fiscalização sobre o serviço? Olha, nós temos 15 administrações regionais e 6 subprefeituras. Esses órgãos são os órgãos descentralizados da secretaria que fazem essa observação, essa fiscalização e a manutenção dessas vias. Nós fechamos, só para ter uma ideia, em 2024, nós aplicamos 41 mil toneladas de massa asfáltica em tapa-buracos. Isso significou 143 mil buracos fechados, com um investimento de 80 milhões de reais nesse serviço. Só agora, em janeiro de 25, nós aplicamos 4.180 toneladas de massa asfáltica, fechando 13.951 buracos em vias públicas. É muito expressivo, né, esse quantitativo, porém, a cidade de Campinas, ela tem um pavimento muito antigo e é muito importante a gente falar um pouquinho sobre a vida útil do asfalto. O asfalto, qualquer pavimentação asfáltica, ela tem uma vida útil considerada de 10 anos. Por quê? Passado 10 anos, a emulsão asfáltica, que é aquele líquido que agrega os materiais, as pedras, o pedrisco do asfalto, eles perdem muito a capacidade de agregação e começa a soltar esses produtos, abrindo fissuras no asfalto, trincas. Por essas trincas penetra a água e a água, ela é o maior inimigo do pavimento asfáltico. Sim. Por isso a necessidade de recapeamento do asfalto a cada 10 anos, pelo menos. Nós fizemos no governo do prefeito Dário anterior quase 300 quilômetros de recapeamento. Claro que nós demos preferência às grandes avenidas, corredores de ônibus, né, onde você tem um desgaste maior do pavimento asfáltico. Então, nesses locais, Paulela, desculpa te interromper, nesses locais em que houve o recapeamento, dá para garantir a sobrevida desse asfalto, então, por 10 anos? Se ninguém abrir buraco, né? Então, se ninguém abrir buraco. Certamente dá. A gente nota onde foram feitos os recapeamentos, dificilmente abre naturalmente buracos. Por quê? Porque não tem fissuras, né? Agora, muitas vezes ocorrem fenômenos naturais
que não tem nada a ver com fissura, que pode abrir buraco. Por exemplo, afloramento do aquífero de água, né? Muitas vezes, por pressão hidráulica, algumas nascentes elas tendem a aflorar a superfície, criando ali uma região de água que dissolve o asfalto. Ocorre muito esse tipo de coisa. Mas o grande inimigo de buraco de pavimento, né, é, sem sombra de dúvida, a água da chuva. Tanto que a gente vê, por exemplo, nós tivemos aí um período de 5, 6 dias de chuvas diárias. Hoje eu estava verificando algumas ruas, a quantidade de buracos que abrem logo após um período grande de chuvas é muito grande, por conta da penetração de água no pavimento asfáltico. Aí tem essa complicação quando é necessário abrir o asfalto e aí tem que fazer a operação tapa-buraco, que é só um paliativo, não resolve, né? Porque aí chega outra chuva, já consegue penetrar também nessas emendas e o problema acaba aparecendo novamente, né, Paulela? A operação tapa-buraco é necessária para não trazer perigo, né, aí para o trânsito também. Mas é uma situação que é analisada e é orçada para que o trabalho seja mais efetivo? Então, o ideal, sem sombra de dúvida, é o recapeamento asfáltico a cada 10 anos. Obviamente que nós não temos recursos de investimento para isso. O último recapeamento de grande porte que nós fizemos foi financiamento de longo prazo para poder fazer, que a prefeitura vai ter que pagar logo mais na frente. Infelizmente, o orçamento municipal não contempla o recapeamento de todas as ruas, né? Sim. Por isso, então, a necessidade de contemplar as principais avenidas, corredores de ônibus, onde, então, esse recapeamento ele terá muito mais eficiência por número de veículos que são rodados nesses locais. Agora, o tapa-buraco, ele é paliativo? Sim, ele é paliativo, mas ele é absolutamente necessário para recompor a via de pavimento. E nesse momento está sendo necessário para vários pontos da cidade e não só num primeiro momento, mas o que preocupa também é ter a repetição desses tapa-buracos no mesmo ponto, né, Paulela? Como coloca, inclusive, vários ouvintes aqui participando, é uma pena que o nosso tempo seja limitado para poder compartilhar mais. De qualquer forma, Paulela, agradeço por trazer esses esclarecimentos, né, das ações que a Secretaria tem feito para tentar minimizar esses estragos. Obrigada pela participação, mais uma vez. Eu que agradeço, sempre à disposição. 10h31. CBN Campinas.